Graças a Deus pela vida, pela saúde, pela esperança e certeza de salvação e pelo batismo com o Espírito Santo. Eu quero saudar a todos aqueles que estão inscritos, que visualizam esse canal, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra para ler, que encontra-se no Velho Testamento, no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Mas antes de ler e falar, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ainda quero pedir, convide outros irmãos e outras irmãs para fazer parte também, se inscrevendo neste canal, porque é um canal de pregação. A finalidade maior é levar edificação, levar alegria, levar paz, renovação espiritual para os nossos corações. Então, a palavra em Joel, capítulo 2, versículo 28, e eu vou ler agora essa palavra tão importante, e ela foi escrita mais ou menos em 835 anos antes do nascimento de Jesus. E diz, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Eu quero aproveitar e vou repetir este versículo, porque ele é muito importante para nós. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E eu ainda vou ler o 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Meus irmãos, que coisa gloriosa. No Velho Testamento, não tinha esta operação do derramamento de espírito. O Senhor levantava um profeta, de repente o Espírito Santo descia sobre um sacerdote, sobre um guerreiro, mas aqui está falando, se refere a um derramamento geral. Aqui fala também sobre os servos e sobre as servas, no versículo 29. Isso é importante nós analisarmos, que diz, e sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Sobre os escravos, servo e escravo é o mesmo. Então, um derramamento de uma maneira universal. E graças a Deus, dentro de um sentido, onde entendemos, esse derramamento aconteceu no dia de Pentecoste. Podemos que ali começou a ação da igreja para evangelizar. Houve um derramamento de uma maneira poderosa e maravilhosa. Meus irmãos, este derramamento não parou. Ele continua até hoje. E tem alguns que nós chamamos assim, os sensacionistas, né? Entende bem, interpreta bem, crê no Espírito Santo, aceitaram o batismo com o Espírito Santo, mas admite que foi só para aqueles dias. Mas naquele dia importante de Pentecoste, Pedro se levantou de uma maneira maravilhosa. E ele disse de uma maneira importantíssima. Estes sinais, aliás, e há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne. Ele começou a falar sobre isso da passagem de Joel. E aí ele vai completando, ele faz uma exposição e vai completando, né? E vossos filhos, vós, e ele ainda acrescenta, né, filhos, estão da promessa. Aí ele traz algo importante, porque a promessa, era essa promessa aqui. E agora, pelo Espírito Santo, que foi derramado naquele dia, encheu Pedro, ele diz, porque a promessa foi de respeito a vós,
a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos o Senhor chamar. Então, é só entender um pouquinho assim. A tantos quantos o Senhor chamar. Ele não disse que era para aquele dia, nem para aquela época. E nós vemos depois, na casa de Cornélio, né? O Espírito Santo descendo. Nós vemos lá na cidade dos gentios, na cidade de Éfeso, Jesus batizando com o Espírito Santo. E está batizando até hoje. Sempre teve esse movimento poderoso do Espírito. Lá e na Rua Azusa, houve assim, o derramamento do Espírito Santo praticamente nos dias de hoje de uma maneira poderosa, visível, bem divulgada. Mas antes disso, havia o derramamento do Espírito. Você leu o livro que lá na antiga Armênia, aqueles carroção desciam das montanhas vindo da Rússia e pregar para eles ali, homens cheios do Espírito Santo. Então, através do tempo, sempre houve derramamento do Espírito Santo aqui e ali. Agora, na Rua Azusa, houve um transbordamento, graças a Deus por isto. E esse transbordamento continua até hoje. Surgiram muitas igrejas pentecostais. Dentre delas, a Assembleia de Deus, que me parece que é a maior igreja pentecostal no mundo, ao menos no Brasil, é com certeza, porque a operação do Espírito Santo, Deus usando homens simples, mulheres simples, batizando e usando para ser curado e para curar outro, ou levantando para pregar, colocou no coração aquela chama missionária, e a obra está crescendo e vai crescendo, enquanto demos lugar ao Espírito Santo, a obra vai crescendo. Porém, esse derramamento do Espírito Santo não tem donos. Você não é o dono, eu não sou o dono. É o Espírito Santo que opera maravilhosamente. E agradecemos por isto. E devemos orar. Eu sempre oro, continua derramando o teu Espírito, que através do derramamento do Espírito, o movimento pentecostal, é que as igrejas estão crescendo nos dias de hoje, desenvolvendo, porque dão liberdade para o Espírito, e temos que dar liberdade para o Espírito para operar, porque ele é que opera. Meus irmãos, o assunto é tão bom que eu gostaria até de um pouco mais. Mas eu tenho também que militar um pouquinho por causa do tempo, né? Mas quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, abençoa todo o teu servo, a tua serva, Senhor, e continua derramando o teu Espírito sobre todos nós, Senhor, salvando e batizando com o Espírito Santo. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.